Fala, vascaíno! Seja muito bem-vindo ao Vascão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Vasco da Gama, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Gigante da Colina e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você sabia que o craque Neymar pode ser uma das grandes surpresas na estreia da seleção brasileira contra Marrocos na Copa do Mundo? Durante o programa Seleção Sport TV, o ex-jogador Felipe Melo levantou a possibilidade de ver o astro em campo, afirmando que ele está super focado e em boa forma física para voltar a brilhar com a camisa canarinha. Será que essa notícia pode mudar o rumo da nossa campanha no torneio? Fique ligado, porque hoje vamos explorar todos os detalhes sobre essa expectativa e o que isso significa para a seleção. A expectativa em torno da seleção brasileira aumenta à medida que se aproxima a estreia na Copa do Mundo, e uma figura central pode estar de volta aos gramados: Neymar. O craque, que tem sido a principal referência técnica da equipe, pode surpreender e ser escalado no crucial jogo contra o Marrocos, programado para o próximo sábado. A possibilidade de contar com Neymar enche de esperança os torcedores que sonham com um desempenho vibrante da amarelinha na competição internacional. Durante o programa Seleção Sport TV, o ex-jogador Felipe Melo trouxe à tona informações animadoras sobre a recuperação do atacante do Santos. Ele revelou que pessoas próximas a Neymar garantem que o jogador está super focado e em busca de retomar sua melhor forma física. Nunca se viu o Neymar tão focado em voltar bem como agora. Dúvida zero de que ele vai voltar bem fisicamente, declarou Melo. Essa afirmação ressoa com a urgência do momento, uma vez que a seleção precisa de seu principal craque para enfrentar os desafios do torneio. Neymar, que já disputou 3 Copas do Mundo, se encontra atualmente em tratamento de uma lesão na panturrilha, que ocorreu em maio. Essa contusão fez com que ele ficasse fora do amistoso contra o Egito, aumentando a ansiedade dos fãs. O histórico de lesões do jogador, aliado à sua importância para a equipe, torna essa situação ainda mais crítica. A comissão técnica da seleção, no entanto, mantém a esperança de que ele possa se recuperar a tempo, evidenciando a pressão que recai sobre os ombros do atacante e a necessidade de sua presença em campo. As implicações de um possível retorno de Neymar são imensas, não apenas para o desempenho da equipe, mas também para o moral do grupo e a confiança da torcida. A estreia contra o Marrocos é um momento decisivo que pode moldar o futuro da seleção brasileira no torneio. Será que Neymar conseguirá estar em campo e brilhar como sempre? A resposta para essa pergunta pode determinar não apenas o destino do Brasil na Copa, mas também a trajetória de um dos maiores jogadores da história do futebol. As apostas estão feitas, e a expectativa é palpável. Acompanhe conosco os desdobramentos dessa situação e prepare-se para um espetáculo que promete ser emocionante. O retorno de Neymar à seleção brasileira pode trazer um impacto profundo nas dinâmicas do time, especialmente considerando que ele é uma das principais referências ofensivas. A presença do craque em campo não só eleva o moral da equipe, mas também tem o potencial de alterar a estratégia de jogo. Com sua habilidade de criar jogadas e finalizações precisas, Neymar pode abrir espaços e desestabilizar a defesa adversária, algo crucial em um torneio tão competitivo como a Copa do Mundo. Para o Santos, seu clube atual, a recuperação bem-sucedida do jogador pode resultar em um impulso significativo na sua forma e confiança, refletindo positivamente no desempenho do time na temporada. As reações em torno da recuperação de Neymar têm sido intensas, tanto entre os fãs quanto entre os especialistas do futebol. Os torcedores demonstram um misto de esperança e ansiedade, enquanto os comentaristas analisam a pressão que recai sobre os ombros do atacante. Além disso, o mercado do futebol observa atentamente essa situação, pois o desempenho de Neymar na Copa do Mundo pode influenciar seu valor de mercado, especialmente com rumores de transferências que circulam constantemente. A expectativa é alta, e muitos acreditam que uma boa participação na seleção pode revitalizar não apenas sua carreira, mas também a dos jogadores que atuam ao seu redor. Se Neymar realmente conseguir se recuperar a tempo e brilhar contra o Marrocos, isso poderá estabelecer um novo padrão de confiança para a equipe, mas também gerar comparações com outros grandes retornos na história das Copas.
O cenário se desenha como uma montanha-russa de emoções, onde cada jogo pode ser decisivo. A tensão aumenta à medida que a data da estreia se aproxima, e a torcida aguarda ansiosa. À medida que as horas passam, o foco se volta não apenas para a condição física de Neymar, mas também para como ele pode influenciar o desempenho coletivo da seleção brasileira. A expectativa agora se concentra em como o time se preparará para enfrentar o desafio que se aproxima e se Neymar estará, de fato, em campo para liderar essa batalha. E se a saída do Renato Gaúcho para o Al Hilal realmente acontecer após a Copa do Mundo? Como essa decisão pode abalar o planejamento do Vasco da Gama para a próxima temporada? A pressão está aumentando e os torcedores já começam a se perguntar: será que a equipe conseguirá se manter competitiva sem seu comandante à frente? Neste vídeo, vamos explorar as possíveis consequências dessa proposta e o que isso pode significar para o futuro do gigante da colina. Fique ligado! Fala, Vascaíno! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Vasco em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Vascão é Seleção. Vamos seguir com mais informações. O ambiente do futebol brasileiro está em ebulição, especialmente com a recente proposta recebida por Renato Gaúcho, o renomado treinador do Vasco da Gama, que pode mudar o rumo de sua carreira e impactar diretamente a equipe carioca. Após uma trajetória vitoriosa e repleta de conquistas, Renato se consolidou como um dos principais nomes do esporte nacional, e sua habilidade em liderar times para o sucesso não passou despercebida por clubes internacionais. O Al Hilal, um dos gigantes do futebol saudita, manifestou interesse em contar com os serviços do treinador, o que gera um misto de expectativa e apreensão entre os torcedores vascaínos, que temem pela possível saída de um ícone que trouxe esperança e renovação ao clube. A proposta do Al Hilal surge em um momento estratégico, logo após a Copa do Mundo, onde Renato poderá avaliar suas opções e a direção que deseja dar à sua carreira. A possibilidade de dirigir uma equipe com recursos financeiros substanciais e a chance de brilhar em um cenário internacional são fatores atrativos para qualquer profissional. No entanto, a conexão emocional que Renato estabeleceu com o Vasco, um clube com uma história rica e uma torcida apaixonada, não pode ser subestimada. Os desafios e a pressão de permanecer em um ambiente onde sua presença é tão valorizada podem pesar na balança de sua decisão, criando um dilema entre seguir sua ambição profissional ou honrar o compromisso com o time que o acolheu. A relação de Renato Gaúcho com o Vasco é marcada por um desejo mútuo de sucesso, e sua capacidade de motivar jogadores e resgatar a autoestima da equipe tem sido fundamental para a recuperação do clube em competições. No entanto, a realidade do futebol moderno muitas vezes exige que treinadores permaneçam em constante movimento, buscando novas oportunidades e desafios. A proposta do Al Hilal não é apenas um convite para um novo trabalho, mas também uma chance de alcançar um patamar diferente, onde o treinador pode explorar novas culturas e expandir seu legado além das fronteiras brasileiras. Essa perspectiva pode ser tentadora, especialmente para um profissional que já conquistou tanto em seu país. Enquanto a torcida do Vasco aguarda ansiosamente por notícias sobre a permanência de Renato, o clima de incerteza paira sobre o clube. O impacto de sua saída seria significativo, não apenas em termos táticos, mas também no moral dos jogadores e na confiança da torcida. As discussões sobre sua possível transferência já começam a ecoar nas redes sociais e nos meios de comunicação, refletindo a paixão dos fãs e a importância que o treinador tem na história recente do Vasco. A decisão final de Renato pode definir não apenas seu futuro, mas também o destino do clube em um momento em que a estabilidade e a continuidade são mais necessárias do que nunca. A imprevisibilidade nas conturbadas relações entre jogadores e diretoria pode se tornar um verdadeiro obstáculo para o planejamento estratégico do Vasco. Quando a equipe se vê envolvida em polêmicas, seja pela falta de comprometimento de atletas ou por desentendimentos internos, o foco do clube se desvia do que realmente importa, a construção de um elenco forte e coeso. A instabilidade emocional e a falta de harmonia no ambiente de trabalho podem gerar um efeito dominó, afetando não apenas o desempenho dentro de campo, mas também o clima organizacional, fundamental para a execução de qualquer plano de ação. Além disso, a constante troca de jogadores e a instabilidade na comissão técnica criam um ciclo vicioso que prejudica o desenvolvimento de uma identidade de jogo.
O planejamento a longo prazo exige tempo e paciência, características que se tornam escassas em um cenário onde a pressão por resultados imediatos é intensa. É difícil implementar uma filosofia de trabalho sólida quando os protagonistas da equipe estão sempre em dúvida sobre seu futuro ou quando as relações de confiança são minadas por desavenças. Assim, o sonho de ver o Vasco competitivo e bem posicionado no cenário do futebol brasileiro se torna um desafio ainda maior, exigindo um esforço redobrado para reverter essa situação. Outro fator que complica o planejamento do clube é a repercussão negativa que essas questões internas geram na mídia e entre os torcedores. A imagem do Vasco, que já enfrenta adversidades históricas, é constantemente abalada por notícias que ressaltam a falta de unidade e comprometimento. Essa percepção pode afastar potenciais patrocinadores e investidores, que buscam associações com marcas que transmitem solidez e estabilidade. O reflexo disso é a dificuldade em conseguir recursos financeiros, fundamentais para a contratação de jogadores que possam fazer a diferença e para a implementação de melhorias nas estruturas do clube. Por fim, a falta de um planejamento sólido e a presença de conflitos internos podem levar à desmotivação dos atletas, que se sentem desamparados em um ambiente hostil. A confiança em um projeto bem definido é essencial para que os jogadores se entreguem plenamente, e essa confiança se dissipa rapidamente em meio a desavenças e incertezas. O resultado é uma equipe que, mesmo com talentos individuais, não consegue se unir em prol de um objetivo comum. Assim, a trajetória do Vasco em busca de reconquistar sua posição de destaque no futebol brasileiro se torna um caminho tortuoso, repleto de desafios que vão muito além das quatro linhas do campo. A opinião dos torcedores do clube é um aspecto fundamental que reflete não apenas a paixão que eles têm pela equipe, mas também as expectativas, frustrações e esperanças que permeiam a relação com o time. Para muitos, a torcida vai muito além de um mero acompanhamento dos jogos, é uma verdadeira conexão emocional que se estabelece ao longo dos anos. Os torcedores costumam se descrever como parte de uma grande família, onde cada vitória se transforma em celebração coletiva e cada derrota em um momento de reflexão e aprendizado. Essa união entre os membros da torcida cria uma atmosfera vibrante nas arquibancadas, onde gritos de incentivo e cânticos se misturam, formando um coro que ecoa tanto dentro quanto fora do estádio. A análise das opiniões dos torcedores revela nuances interessantes, especialmente quando se trata da gestão do clube e das decisões tomadas pela diretoria. Muitos torcedores expressam preocupação com a transparência das ações administrativas e a escolha de treinadores e jogadores. Para eles, a maneira como o clube lida com a sua identidade e a tradição é crucial. O desejo de ver a equipe jogar um futebol que respeite a história e a essência do clube é um ponto comum entre os apaixonados. Além disso, as críticas construtivas, quando pertinentes, muitas vezes são vistas como um sinal de amor pela instituição, uma forma de querer que o clube alcance seu pleno potencial e mantenha a competitividade em cenários desafiadores. Outro ponto que gera discussões acaloradas entre os torcedores é a relação com os jogadores. Muitos torcedores esperam não apenas habilidade e desempenho, mas também comprometimento e identificação com a camisa que vestem. Jogadores que demonstram amor pelo clube e se engajam com a comunidade local costumam ser idolatrados, enquanto aqueles que parecem desinteressados ou que buscam outros interesses podem rapidamente se tornar alvo de críticas. Essa dinâmica entre a torcida e os atletas é rica, pois mostra como a emoção e a razão podem coexistir em um ambiente onde o resultado de uma partida pode mudar o humor de milhares de pessoas em questão de minutos. Por fim, é importante destacar que a opinião dos torcedores é um reflexo da própria sociedade. Em tempos de crise, muitos se voltam para o clube como uma forma de escape, buscando esperança e motivação em meio a dificuldades. As opiniões, portanto, não são apenas sobre futebol, mas sobre a vida cotidiana, as aspirações e os desafios enfrentados fora do campo. A paixão pelo clube muitas vezes se entrelaça com questões sociais, trazendo à tona debates sobre inclusão, representatividade e o papel do esporte na transformação social. Assim, o torcedor se coloca como um agente ativo, não apenas apoiando a equipe, mas também influenciando e sendo influenciado pela cultura que o cerca, tornando-se parte de um fenômeno que transcende o simples ato de torcer. Aqui no Vascão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Vasco da Gama todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o Gigante da Colina.
E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para toda a torcida vascaína. Até o próximo vídeo.